Nos primeiros versículos da carta, Paulo apresenta-se aos cristãos em Roma. É possível que alguns deles o conhecessem pessoalmente, uma vez que o saúda no último capítulo, mas muitos deles não haviam se encontrado como apóstolo. Assim, nos 17 versículos iniciais, Paulo procura aproximar-se de seus leitores romanos de 3 formas. Primeiro, apresenta suas credenciais, Romanos 1 ao 7. Na antiguidade, quando alguém escrevia uma carta, começava sempre com o próprio nome. No entanto, havia muitos homens chamados Paulo naquele tempo, de modo que o escritor teve de se identificar mais detalhadamente de convencer seus leitores de que tinha o direito de lhes enviar a carta. Quais eram as credenciais de Paulo? Primeira credencial: era um servo de Jesus Cristo. Leia o versículo 1. O termo que Paulo usa para servo era particularmente significativo para os romanos, pois se referia a um escravo. Acredita-se que havia cerca de 60 milhões de escravos em todo o Império Romano, e um escravo não era considerado uma pessoa, mas apenas uma propriedade. Em sua terna devoção, Paulo tornou-se escravo de Cristo para lhe servir e fazer sua vontade. Segunda credencial: era um apóstolo. Versículo 1 parte B. O termo significa alguém enviado por certa autoridade com uma comissão. Naquela época, aplicava-se aos representantes do imperador ou aos emissários de um rei. Um dos requisitos para ser apóstolo da igreja era ter visto Cristo ressurreto. 1 Coríntios 9, 1, 2. Paulo viu Cristo quando estava na estrada de Damasco, Atos 9, 1 ao 9, e foi nessa ocasião que o Senhor o chamou para ser seu apóstolo aos gentios. Paulo recebeu de Cristo revelações divinas que deveria compartilhar com as igrejas. Terceira credencial: era um pregador do Evangelho. Versículo 1 parte C. Quando era um rabino judeu, Paulo consagrou-se, como fariseu, às leis e tradições dos judeus. Mas quando entregou a vida a Cristo, se consagrou ao Evangelho e ao ministério. O termo Evangelho significa as boas novas. É a mensagem de que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou e agora pode salvar todo o que crer nele. 1 Coríntios 15, 1 ao 4, é o Evangelho de Deus. Romanos 1, 1, pois Deus é sua origem, não foi inventado pelo homem. É o Evangelho de Cristo, pois seu cerne é Cristo, o Salvador. Paulo também o chama de Evangelho de seu Filho, Romanos 1, 9, o que mostra que Jesus Cristo é Deus. Em Romanos 16, 25, 26, Paulo chama de meu Evangelho. Com isso, se refere à ênfase especial que dava, em seu ministério, à doutrina da igreja e ao lugar dos gentios no plano de Deus. O Evangelho não é uma mensagem nova, foi prometida, no Antigo Testamento, desde Gênesis 3, 15. O profeta Isaías certamente pregou o Evangelho em passagens como Isaías 1:18 e nos capítulos 53 e 55. A salvação que desfrutamos hoje foi prometida pelos profetas, mesmo que estes não compreendessem plenamente tudo o que pregavam e escreviam. 1 Pedro 1, 10 ao 12. Jesus Cristo é o cerne da mensagem do Evangelho. Paulo identifica Cristo como um homem, um judeu e filho de Deus. Nasceu de uma virgem, ver Isaías 7, 14, Mateus 1, 18 ao 25, na família de Davi, fato que lhe conferia o direito ao trono de Davi. Morreu pelos pecados do mundo e foi ressuscitado dentre os mortos. É esse acontecimento maravilhoso da morte vicária e da ressurreição vitoriosa que constitui o Evangelho, e era esse Evangelho que Paulo pregava. Quarta credencial: era um missionário aos gentios. Versículos 5 ao 7. Missionário é o termo em latim para apóstolo, aquele que é enviado. É provável que houvesse várias congregações de cristãos em Roma, não apenas uma igreja, uma vez que, em Romanos 16, Paulo saúda grupos que se reuniam nas casas. Romanos 16, 5, 10, 11 e 14. Não sabemos ao certo como essas igrejas começaram, mas é bem possível que os cristãos de Roma presentes em Pentecostes tenham fundado essas congregações ao voltarem para casa. Atos 2, 10. Os grupos eram constituídos tanto de judeus quanto de gentios, pois, nesta carta, Paulo dirige-se a ambos judeus. Romanos 2, 17 ao 29, 4, 1, 7, 1, é aos gentios. Romanos 1, 13, 11, 13 ao 24, 15, 15 ao 21. As igrejas em Roma não foram fundadas por Pedro nem por outro apóstolo. Se tivesse sido o caso, Paulo não teria planejado visitar Roma,
pois costumava ministrar apenas onde nenhum apóstolo havia trabalhado. Romanos 15, 20, 21. Observe a repetição do termo chamado. Paulo foi chamado para ser apóstolo, os cristãos foram chamados para ser de Jesus Cristo, também foram chamados para ser santos, não serão santos algum dia, já o são no presente. Um santo é alguém separado, quem crer em Jesus Cristo é separado e santo. A salvação não é algo que fazemos para Deus, é algo para o que Deus nos chama em sua graça. 2 Tessalonicenses 2 e 13, 14. Quando cremos em Cristo, somos salvos por sua graça e experimentamos sua paz. A comissão especial de Paulo era levar o evangelho aos gentios e, por isso, planejava ir a Roma, a capital do império. Era um pregador do evangelho, e o evangelho era para todas as nações. Paulo também desejava levar a mensagem de Cristo até a Espanha. Romanos 15, 28. Depois de apresentar suas credenciais, Paulo prossegue criando uma segunda ligação entre si e os cristãos em Roma.